Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Dev Mais Eficiente. Hoje eu estou aqui com o Adeildo e ele vai contar um pouco, né, da história dele como programador, onde que ele está hoje, né? Ele participou de uma das jornadas Dev Eficiente. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Adeildo. Muito obrigado por você ter aceitado, né, aí no caso, o meu convite. E para a gente começar, cara, conta um pouco da sua história, né, de como deve aí, como é que está o seu momento atual, só para a gente começar a iniciar aqui o nosso bate-papo. Tranquilo, e aí Alberto, e aí galera. Então, eu sou dev mais ou menos há 3 anos, comecei em 2018 minha carreira, então sou relativamente novo, sou aqui de Recife, e sempre comecei trabalhando com o que a gente chama de o back-end lá, orientação a objeto, e o front-end o SPA tranquilão. Então comecei com C Sharp, não comecei no Java, comecei no C Sharp, e trabalhei com Aurelia uns 4 meses da minha vida, e quando fui para a empresa que eu estou no momento, que é a Hive Cloud, eu comecei a trabalhar com Java no back-end e Angular no front-end. Então, toda a minha carreira foi um back-end REST com front-end SPA JavaScript. Então, basicamente é isso aí. Hoje eu estou na Hive fazendo esse trabalho aí que eu tô falando, que eu falei. Deixa eu só entender direito, porque isso não estava no meu script que eu estou seguindo aqui, que é, você só é profissional há 3 anos? É É, isso que você falou? é, é sério. Vai dar ruim isso? Não, não vai dar ruim. Na verdade, isso aqui não vai ser editado. Só para quem está ouvindo, aí eu confesso que essa informação que eu não antevi, eu achei que a Deildo já tinha até mais tempo aí de mercado, dadas as participações que ele teve nos dojos da jornada Dev Eficiente, tudo mais. Caramba, 3 anos. É, E você sabe quando a pessoa é muito nova, quando ela fala assim, né? Não, aqui na minha carreira, eu trabalhei com padrão, né? Um back-end fazendo API e o front-end com SPA. Quando penso no início da minha carreira, era meu back-end escrito em ASP. O banco de dados que eu utilizei era um Access, e SPA era uma coisa que ninguém chamava ainda isso por esse nome, né? Então, caramba. aqui para quem está ouvindo ou para quem está vendo esse episódio pelo YouTube, você tem aqui literalmente um conflito de gerações, Verdade. beleza? O cara aqui, né? SPA, minha vida foi SPA, back-end com API, e o outro que lê o livro Aprenda a Programar em ASP em 21 dias e tudo mais, né? Além de ter estudado o ASP, né? O Access e tudo mais lá no primeiro emprego. Legal Caramba. demais, velho. Legal demais. Eu confesso que eu fui surpreendido, então, eu olhei assim e falei, como assim, 3 anos? É 3 minha anos não, cara acabada, né? o que está acontecendo, velho? Mas, bom, é, para quem está escutando aí, né, o podcast, ouvindo o episódio no YouTube, eu tô com essa voz atrapalhada porque o time que eu torço, enquanto no momento, né, poucos dias antes da gravação desse episódio, aqui o time que eu torço foi campeão da Libertadores da América, que é um torneio de futebol, e eu fiquei maluco, perdi as estribeiras, gritei que nem alucinado e tal, e a voz foi pro saco. Beleza? Bom, continuando aqui, né, do meu roteiro bem programadinho, enquanto eu estou me acostumando a ser host e tal. Seguinte, Adeudo, a segunda pergunta que eu geralmente faço aqui é assim: como foi, cara, que você descobriu a jornada Dev Eficiente, né? Como foi que ela apareceu para você? Onde é que você estava quando ela apareceu? Conta um pouco de como é que foi esse processo aí. Então, tinha um cara que trabalhava na minha equipe, na Hive Cloud, eu era líder de time na época, e ele de vez em quando mandava uns vídeos de um cara chamado Alberto Souza, Dev Eficiente, no canal. Um canal lá. Ó, olha esse vídeo aqui, esse vídeo é massa. Olha esse vídeo aqui, esse vídeo é massa. Eu comecei a olhar, comecei a me interessar, até porque quebrava um pouco dos padrões que a gente seguia. Lembro qual foi o. Não sei se foi exatamente esse, mas um vídeo que chamou muita atenção foi o perigo de usar Base Entity e Base Controllers. Uhum. Porque a gente tem muito isso aqui na Hive. Então foi uma quebra de paradigma muito grande para mim. Aí, poxa, legal. Comecei a acompanhar os vídeos no YouTube, né? E aí, acho que um dia ele chegou, bicho, fiz uma jornada muito massa aí.
Ele fez a primeira jornada e, assim, mudou minha vida, mudou a forma como eu programo e aí acendeu a lâmpada aqui na minha cabeça. Que jornada é essa? Perguntei se tinha aberto a vaga. Ele, não. A primeira foi uma jornada aí, meio que jornada de teste e a galera gostou muito e tal. Aí eu fiquei esperando a segunda. Aí assim que a segunda jornada abriu, eu já fui atrás e comecei a procurar para fazer. Caramba, e quem foi essa alma boa que divulgou o nome da jornada? É João Albuquerque, pô, tá trabalhando contigo aí Ô, na louco! Zurich. Tudo interligado. Ô, João, muito obrigado, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Legal Pois é. demais, né? Acho que isso é muito forte, né? O, quando a pessoa indica uma coisa para outra, né? O boca a boca ainda é o marketing mais forte que tem, né? Já tem ali uma relação de confiança, você confia na pessoa que está indicando, tal. Legal demais. E eu lembro bastante de João, porque ele perguntava muito, né? No primeiro modelo, além da jornada, era muito questionador e tal. Eu Legal. passava por isso no front-end também. Eu Passava. consigo, eu consigo imaginar ele perguntando as coisas para você. Consigo imaginar. Velho, legal demais. E aí você contou, né, que você começou a ver os vídeos, e, enfim, um vídeo ou outro apresentava ali uma ideia de uma maneira que meio que ia de frente com algumas coisas que você já estava acostumado. Eu acho que conecta muito com a próxima pergunta, que é, por mais que João tenha indicado, né, você começou a ver os vídeos, quando você decidiu, né, quando abriu a segunda e você já decidiu participar, o que foi que pesou ali, né? Como foi que a sua opinião foi se formando para na hora que abrisse a próxima jornada, você falar assim, putz, eu preciso participar aqui, porque talvez aqui eu encontre alguma coisa que seja interessante para minha carreira e tal, né? Como foi esse processo aí? Cara, sem dúvida foi o feeling de que não era um curso tutorial de algum framework ou de alguma linguagem. Não que não sejam bons esses tipos de cursos, mas cursos que geram conhecimento são difíceis de encontrar aqui, principalmente na língua portuguesa. E deu para sentir que o curso do Dev Eficiente era um curso que, além de trazer ensinamentos que trazem, né? A gente aprende muito sobre Java, nos dojos principalmente. É um curso que gera conhecimento não só teórico, mas também de como você melhorar a si mesmo para ser um dev melhor, um dev ou um desenvolvedor melhor, né? Então, basicamente foi esse feeling de que não era um curso normal, um curso qualquer. Era um curso que realmente focava na carreira do desenvolvedor, em como ele pode melhorar a si mesmo. Legal demais. Uma coisa que você falou, né, que não está aqui no nosso roteiro de perguntas, mas que eu vou, então, perguntar, né? Você já falou mais de uma vez aí do lance do dojo. A gente, quer dizer, antes de começar a gravar, né? Você falou que você gostou muito, que você estava gostando muito dos dojos e tal, e você trouxe ele de novo aqui. O que você achou legal ali, né? Só para quem está ouvindo, durante a jornada, a cada 15 dias ali, né? A gente tem um evento que é um formato de dojo online, e a ideia é que todo mundo programe a gente fica ali 2 horas e meia desenvolvendo um projeto além dos projetos que são desenvolvidos na jornada. E aí eu queria saber, Dedo, do que você gostou do lance dos dojos, o que te chamou a atenção ali, né? O que foi interessante e tal. Então, foi uma união de coisas, na verdade. A primeira é que no Dojo a gente faz um pair programming mais bem roots, né? Você tem lá 10 minutos, então você não pode pesquisar no Stack Overflow a melhor forma de que você pode fazer tal coisa, você tem que saber com o que você sabe mesmo, suas ferramentas, e a gente acaba vendo muitas culturas diferentes de desenvolvimento, né? Uma pessoa instancia a classe de uma forma, outra instancia de outra forma. E aí a gente acaba aprendendo formas novas de fazer o que a gente já faz. Então, essa união de fazer pair programmings junto com a necessidade de você ter que usar suas próprias ferramentas para poder desenvolver tal coisa foi muito massa. Legal, velho. Mas eu acho o dojo animal também, porque coloca isso, né? Eu geralmente falo com a galera que quando a pressão aumenta, os pratos começam a cair, né? Então, é muito interessante ver que no primeiro dojo, né? Enfim, né? Tanto faz aí como é que chama, a, a galera tá lá programando e você vê que tá mais empacado, né? Mais emperrado e tal. Mas aí, depois, o negócio já fica muito mais interessante. Pois é. Então,
É um negócio muito louco mesmo, né? Quando a pessoa vai ficando mais preparada. Uhum. Mas beleza, então você foi lá, você contratou a jornada, começou, né? Teve o dojo e tal. Aí a pergunta que eu já tenho aqui, né, engatilhada é: o que você, cara, achou que foi mais interessante durante a jornada, assim, né? O que mais te chamou a atenção, pode ser N pontos aí, né? Enfim, os pontos que te chamaram a atenção e qual o motivo, né, deles terem te chamado a atenção uma vez que você estava dentro da jornada e já fazendo ali, tanto consumindo os conteúdos que são mais teóricos, quanto tentando fazer a parte mais de treino mesmo, de prática e tal. Assim, dos capítulos, com certeza o que mais me chamou a atenção foi o primeiro capítulo, que é muito raro a gente encontrar o como você pode estudar e não o que. Então, a forma de. Principalmente a teoria da carga cognitiva me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. A ideia lá das canetinhas e o espaço que você tem, pra mim, tipo, foi perfeito. Então, esse primeiro capítulo chamou muito minha atenção, porque melhorou a forma como eu estudo, realmente. Comecei a pensar dessa forma, em que eu tenho uma limitação cognitiva, e ajudou bastante a estudar. E, como eu te falei, eu adorei muito os dojos, então poder ter a experiência disso foi muito massa para mim. Fora o conteúdo dos vídeos que eu já gostava antes de começar a jornada. Legal. Acho que não é a primeira vez que acontece aqui na gravação do podcast, né? E enfim, né? Podcast barra episódio no YouTube, a galera fala muito sobre o primeiro módulo, né? E é engraçado que o primeiro módulo nem é sobre desenvolvimento de software. Pois é. Pois Quer é. dizer, quer dizer, no final ele vira sobre desenvolvimento, porque a tese de design que vocês trabalham durante a jornada é muito conectada com a teoria da carga cognitiva. Mas é interessante, né? Porque a gente estuda desde que a gente é criança, né? Desde que a gente é criança, a gente vai para a escola e a gente tem que estudar, né? Por vontade própria ou forçado para conseguir passar nas provas ou algo do gênero. E, e mesmo com todo esse tempo de estudo que as pessoas carregam, o primeiro módulo continua sendo. A galera fala assim, mas pô, como assim? Como assim tem esse jeito de estudar, né? Pois é. É fantástico, velho, de verdade. Inclusive, eu mostrei o vídeo pra minha namorada que não tem nada a ver com o curso. Hoje ela tem, porque ela tá fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, mas ela estudava pro Enem e tal. Mostrei o primeiro capítulo, ela também adorou, porque começou a praticar essa forma de estudo também. Então, passou a barreira de desenvolvimento e dá pra fazer uma jornada só disso agora. Que legal, massa. Velho, quando a gente vai mais, né, para o lado técnico da jornada, e é importante ir para o lado técnico, né, para você que está ouvindo aí, para você que está vindo, para deixar claro, a jornada Dev é eficiente, é sobre desenvolvimento de software, mas o primeiro módulo da jornada é um módulo que eu chamo lá de como ser um melhor estudante, que é para as pessoas se prepararem para conseguirem aproveitar, né, de maneira mais interessante o conteúdo que a gente tem lá. Mas quando vai para o lado técnico, Adeildo, acho que assim como o canal do YouTube, né? Acho que eu sou naturalmente, hoje em dia sou muito crítico em relação às formas como a gente desenvolve software, e aí muitas das coisas que eu apresento, né, na jornada e depois peço para vocês treinarem durante a jornada são maneiras de atacar o problema de desenvolvimento de software, que é um tanto quanto conflitante com os padrões que a gente vê por aqui, que a gente enxerga, né, que a gente trabalha, né, enfim, né, que a maioria dos lugares falam. E aí, cara, eu queria saber como é que foi isso para você durante a jornada, né? Como é que foi lidar com isso, né? Como é que foi comparar com o lugar que você estava? O que é que você achou sobre isso tudo? Acho que a palavra que define bem o sentimento é de finalmente. É, finalmente tem alguém que realmente mostre que nem sempre é necessário seguir um padrão por seguir o padrão, né? Eu acho que foi inclusive você que falou uma vez que software não é como se fosse um livro onde dois ou três autores vão escrever o livro, eles vão seguir a mesma história e pronto, o livro vai acabar e a história está feita.
Tem software que não é um projeto, ele vai seguir a vida toda. Então não são 2, 3 autores, são 10, 20, 300 autores mexendo nesse mesmo livro, para contar uma mesma história. Então, se cada autor pegar um padrão diferente para poder colocar a sua ideia dentro do projeto e deixar o entendimento de lado, a gente acaba tendo o que a gente tem hoje, né? Uma degradação absurda de software comparado ao tempo, porque são várias pessoas diferentes mexendo nesse mesmo software, e eles deixam o entendimento de lado. Então, quando deu para perceber que a gente vai criticar o padrão, não por criticar, mas criticar o padrão para aumentar o nosso entendimento do software, fez sentido total para mim. E outra parte importante que é bom salientar é que a gente não critica o padrão sem entender ele antes. Porque se existe um padrão é porque existe um motivo para isso. Então, vamos criticar, mas vamos primeiro entender por que o padrão não faz sentido para a gente agora. Então, para mim foi uma experiência muito massa e fez muito sentido. Legal demais. E aí você me contou, antes da gente começar, que você focou bastante, né, esforço no lance lá do CDD, que é a tese de design que eu mais sugiro trabalhar, né, dentro da jornada e tal. Então, compartilha um pouco com a gente como é que está aí o momento, o treino que você fez lá, né, como que você está utilizando isso hoje no seu trabalho e tal. Eu tinha combinado com a Deildo, gente, que a gente ia falar disso num outro episódio, mas eu tô achando que apareceu uma oportunidade aqui, eu vou aproveitar, entendeu? Então, ele me contou que ele já está utilizando o lance do tentar, né, olhar o design dele orientado para entendimento, que é a tese, né, do Cognitive Driven Development que a gente trabalha na jornada. Então, conta aí como é que está sendo, como é que foi treinar isso inicialmente, como é que está sendo aplicar isso, tipo, na real, no projeto, enfim, ou nos projetos que você trabalha. Compartilha um pouco. Então, para aplicar o CDD, a gente também tinha que entender o CDD lá dentro do trabalho. Então, teve um pouco de trabalho de eu tentar mostrar o que era. Mandei muitos vídeos também para a galera assistir. E assim, a gente só poderia aplicar o padrão, o design do CDD, se ele resolvesse um problema, né? E eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Ai, meu Deus. A gente tem problemas que muitos softwares que seguem, por exemplo, o MVC tem. Então a gente tem serviços de uma entidade, por exemplo, muito inchados, que não prezam pelo entendimento, prezam pelo padrão, né? Então a gente tem serviços muito inchados, controladores muito inchados, para tentar seguir o padrão, né, de uma entidade tem seu próprio controlador, o serviço tem seu próprio controlador. E a gente, particularmente, tentei muito aplicar o CDD nesses serviços de controladores problemáticos. Então, mostrar para o pessoal que, esse serviço está muito inchado por causa dessas métricas aqui. Então, mostrei o acoplamento contextual, que é um dos pontos para a gente fazer a quantidade de carga intrínseca que tem no projeto. Mostrei funções como parâmetros. Mostrei as branches de código também. Então, quando passei as métricas para o pessoal e eles começaram a contar por si, meio que foi na cara, realmente tem alguma coisa errada aqui. E aí, primeiro mostrei que tinha alguma coisa errada para depois mostrar o padrão em si. Então, hoje em dia, no projeto que a gente está aplicando o CDD, a gente tem controladores que têm uma responsabilidade única, e aí uma pessoa que olha esse controlador, bate o olho e entende na hora o que é que ele faz, ele não precisa entrar dentro de um serviço para ver o que é que tem dentro desse serviço, e muito disso é graças à teoria de design do CDD, porque é o que ele prega, né? Então a gente tem patterns lá do CEF 100% coeso, do controller 100% coeso, que mostram exatamente não só como fazer, mas por que tá ruim. Sempre baseado na teoria, né? Tá ruim porque a teoria diz isso, então tá sendo uma experiência muito boa porque as provas meio que estão sendo na hora, assim, a pessoa vê e aplica e, poxa, realmente tá ruim. Então, a experiência está sendo muito massa e a gente espera que isso passe para as outras equipes. Não fique só na equipe que a gente está, só nessa célula, né? Legal demais, velho. Aí uma outra pergunta que eu geralmente deixo aqui, né, é o seguinte. A minha intenção, né, quando eu criei a jornada e, enfim, eu já gravei até um vídeo sobre isso no canal do YouTube, né, que eu chamei de Dev Atleta, né, que é eu trazer essa ideia que, pô, não é ler um livro, fazer um curso, ou ler vários livros, ou fazer vários cursos, é um momento legal, que você absorve o conhecimento inicial, mas sem o treino exagerado, né, sem a repetição e tudo mais, é difícil que a gente ganhe
proficiência, literalmente, em alguma coisa, que a gente fique bom. Eu geralmente falo para a galera que, assim, a sua atividade tem que ser fácil. Por exemplo, se você está fazendo, sei lá, você está trabalhando no front-end com React, montar uma tela com React não tem que ser difícil. Difícil, sei lá, difícil tem que ser chegar no design que a pessoa pensou, mas utilizar o React, por exemplo, tem que ser fácil, do mesmo jeito que utilizar a tecnologia para construir uma API deveria ser fácil. O difícil é o negócio que você está resolvendo, aí beleza, pode ser que aí tudo vai, a complexidade disso sempre vai variar. E eu gosto de perguntar, né, quando vai chegando mais no final da conversa, que é, putz, você tem um momento ali, né, para entrar na jornada e você fez ali, você fez a jornada e tem o Adeildo, e tem a sua versão pós ter passado pelo treinamento. E dá para você comentar um pouco o que é que você sente que ficou diferente, né, o Adeildo Dev pré e pós jornada? Então, acho que a primeira coisa, eu até falei para você antes da gravação, é que o pré era um cara que se considerava só front-end, fazia o stack, mas era só front-end, e o pós se sente muito mais confiante em trabalhar tanto no back quanto no front. Então, esse é o primeiro e o maior para mim. Então, tipo, Legal. ajudou muito a jornada a ter confiança para poder mexer no back-end, como eu tô. E assim, eu não sei se era um dos objetivos da jornada, mas particularmente saiu muito do pensamento que a gente tem que se preocupar muito mais com o negócio do que como que eu posso dizer, com o trabalho técnico que a gente vai fazer. Então, tipo, a gente não pode perder tanto tempo na mão de obra lá, escrevendo código. Isso tem que ser simples, isso tem que ser fácil. E a gente tem que se preocupar com o que realmente importa, que é a parte de negócio. Até porque o software é resolver um problema de negócio, né? Então, tudo aquilo que a gente vê, inclusive o CDD, que é para facilitar entendimento de código, outras coisas que a gente aprendeu na jornada, acho que foi na jornada ou foi em algum vídeo seu, mas É tudo bem parecido. É, que foi o template, por exemplo, criar templates no IntelliJ e no Eclipse, que são coisas que, assim, eu não sabia, eu particularmente não sabia, não conhecia, e assim, ajuda bastante. Então, acho que eu posso dizer o seguinte, antes da jornada, eu me preocupava muito em como eu vou fazer aquilo que me pedem. Hoje eu me preocupo em como é que eu posso fazer da melhor forma e mais rápido possível, de forma mais eficiente possível, aquilo que me pedem, porque eu estou preocupado muito mais em entregar valor do que em entregar o que me pedem em si. Caramba, nem eu esperava por essa, hein? Muito bom. Mas sim, Não estava escrito não. cumprimos o objetivo desse podcast aqui, né? Da gente falar sobre a jornada. Velho, o meu roteiro era basicamente esse, né? Como eu falei com a Deildo antes, o nosso tempo aqui de podcast, a gente não tem um tempo determinado, nem mínimo, nem máximo, é o tempo que dura a conversa de maneira construtiva e propositiva, né? Antes de eu encerrar, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que eu deveria ter falado, que eu deveria ter perguntado, algo do gênero? Não, acho que só para dizer pra galera, façam uma jornada, porque não estou sendo pago para isso, mas por experiência própria, de verdade, foi uma experiência muito boa e só me fez evoluir. Valeu a pena de verdade. Legal demais. Adeildo, obrigado demais, velho, por você ter aceitado o convite. Foi massa falar com você. E para você que está escutando ou está vendo aí esse episódio, né? Lembra que tem já mais de, sei lá, acho que já tem uns 120 ou 130 vídeos aí no canal Dev Eficiente do YouTube. Se você quiser saber mais sobre como eu enxergo o desenvolvimento de software, como eu enxergo performance, tal. E quem sabe eu te vejo na próxima Jornada Dev Eficiente. Era isso. Muito obrigado. Tchau.